Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão de recuperação para a sua prova. Eu espero que você possa aproveitar esses 20 minutos, que eu espero não ultrapassar o tempo, para que você possa fazer sua prova de forma tranquila e com mais conhecimento. Let's begin? Vamos começar, aula 33.1. E a gente vai ver o quê? 4 assuntos que caíram nessa nossa temporada de número 2. Ou unidade 2, porque agora eu vou falar temporada, achei melhor, achei uma coisa mais atual. Então a gente vai agora falar o quê? Sobre simple tenses. Logo em seguida a gente vai falar, sobre simple tenses não, perdão, sobre o simple present. Tem um S aqui, mas na verdade esse S aí não existe porque nós estamos falando só de um tempo simples, que é o presente simples, que estudamos na nossa unidade 2. Logo em seguida, a gente vai para zero condicional, ou zero conditional, que também faz uso do presente simples. Então, aí, tudo que você sabe aqui, você aplica aqui. Logo em seguida, present continuous e modal verbs, com esses 4 verbos modais que nós aprendemos em uma das aulas sobre verbos modais. Então, vamos lá. Simple things. Presente simples. Presente simples aqui não tem futuro simples nem passado simples. Isso aqui foi erro de empolgação, porque eu queria colocar os 3 tempos verbais. Não, é só o presente simples, tá? Formas afirmativas, negativas e interrogativas. E o que mais? Bora começar? O simple present é um tempo verbal que é o mesmo que a gente usa no português, o presente do indicativo. Então, presente simples, ele vai falar sobre hábito, frequência, verdades universais, coisas que você faz no seu dia a dia, ou seja, seus hábitos e ações no presente. E também você lembra lá que você vai usar o simple present também para indicar futuro? Só que na aula de hoje a gente vai ver mais a questão de formas afirmativas, negativas e interrogativas, na verdade, na nossa revisão. Então, você já sabe, você lembra lá muito bem que... além de hábito e frequência, vou só retomar aqui, você pode também falar de sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Inclusive, a gente teve uma aula sobre verbos de preferência, eu não coloquei aqui na nossa revisão, mas você também poderia aplicar, porque estudar todas as aulas de presente simples faz com que você saia melhor na prova. Então, temos aí na affirmative form, forma afirmativa, você vai precisar de quê? De pronome pessoal, sujeito, qualquer coisa que pode ser o seu sujeito, pode ser um nome próprio, nome de objeto, de algo, enfim. E aí você sabe que o verbo nas frases afirmativas, ele sofre alteração apenas na terceira pessoa do singular, que é reformado por he, she, it. Ele, ela e o it, que é ele e ela para objetos e animais. Somente nas frases afirmativas o verbo sofre uma alteração. Olha a alteração aqui, todo mundo conhece esse verbo, o verbo to like, que é o verbo gostar, que é um verbo de preferência. E aí o que acontece com ele? Com outros pronomes pessoais, ou seja, você, aliás, eu, você ou vocês, nós, que é o we, e o they, que é eles e elas, o verbo não vai possuir nenhum tipo de conjugação, nenhum tipo de flexão. Portanto, todos os verbos em inglês, no infinitivo, eles são assim: to like, to write, to be, né? E aí, exato to be, porque o to be ele é irregular, não vai funcionar com to be exatamente. Mas todos os verbos têm esse to aqui. Na hora que ele passa para ser conjugado, ele vai embora, esse to não existe, e aí o verbo passa para ser conjugado numa frase, aqui no caso, numa frase no presente. E aí, então, olha só, I like English. Eu gosto de inglês. You like English. Você gosta de inglês ou tu gostas de inglês. Quando for a terceira pessoa do singular, tu vai ter que colocar aí uma flexão verbal. E aí a gente viu as regras de flexão verbal, das quais eu não trouxe aqui para vocês, mas essa é a regra geral. Por exemplo, que acontece o quê? Você só acrescenta o S ao fim do verbo, tudo bem? E também tem aquela regra de verbos que terminam com S, SH, CH, X, Z e O. Ao fim dos verbos, você vai ter que acrescentar o sufixo ES.
Tudo bem? E existem outras regras aí, mas vamos para a forma negativa, porque senão não vai dar tempo de a gente fazer tudo. Forma negativa, porque essas regras aí são coisas que você precisa lembrar para a prova, porque isso pode pedir, eu posso pedir lá alguma questão de flexão verbal para você. Na forma negativa, eu tenho aqui a presença de mais um elemento onde eu não tenho na forma afirmativa, que é a presença dos auxiliares, o do ou does. Então, o do é auxiliar de todos os pronomes pessoais, exceto terceira pessoa do singular, que vai permanecer com does. Afinal de contas, como eu falei para vocês, verbos que terminam com o, você acrescenta es. Por isso que o do, ele aqui vai permanecer does. Tá vendo esse S no fim dele? É uma flexão verbal para este verbo auxiliar, que na verdade não tem nenhuma tradução. Como verbo auxiliar, esse verbo não tem tradução, só tem tradução deste verbo quando ele está trabalhando como verbo principal, que é o verbo fazer, um dos, que significa fazer em inglês, porque tem um make também, cada um com as suas nuances. Então, assim, quando ele está como verbo auxiliar, tu não vai traduzir ele. Ele, na forma negativa, vem junto com not, que é essa partícula negativa aqui, certo? Fica do not, ou então don't, que é mais utilizado, porém é informal. E temos o does not, opa, agora foi, does not, ai, foi nada, né? Foi muito doido. De novo, does not, que é a mesma coisa que doesn't, que é a forma contraída do auxiliar com not. Qual é a posição dele na frase? Posso pedir isso na prova, uma frase na forma negativa. A posição dele na frase sempre vem uma frase básica, né? Depois de quem? Do pronome pessoal ou do sujeito que você estiver utilizando na frase. Então, he doesn't like math. Ele não gosta de matemática. I don't like physics. Eu não gosto de física. Então, são frases na negativa utilizando o simple present. Muito bem. Vamos para a forma interrogativa. A forma interrogativa do simple present, ela é formada de novo pelos auxiliares. Temos o do e o does. Você não pode fazer uma pergunta sem esses auxiliares, a não ser que seja uma pergunta, tipo de pergunta onde você quer saber quem foi que fez a ação, onde você não tem um sujeito. Ok, aí tudo bem. Mas caso você tenha um sujeito, aí a pergunta precisa vir com esses auxiliares. Tanto na negativa, que eles vêm junto com not, quanto na interrogativa, que eles começam a frase. Claro que se você tiver um pronome interrogativo, você vai ter o pronome interrogativo na frente do auxiliar, tá? Why do you want to go? Por que você quer ir? Agora, você quer ir? Do you want to go? Aí sim o auxiliar vem pra frente. Olha essa pergunta. Do you like English? Você gosta de inglês? Eu também posso usar o do com todos esses pronomes pessoais. Ou seja, do I, do you, do we, do they. Todos, exceto a terceira pessoa do singular, que vai ficar com does. Does he, does she, does it like English? E assim como na forma negativa e na forma interrogativa, perceba que os verbos não têm flexão verbal, nem na terceira pessoa do singular. Like, que aqui ficou likes pela terceira pessoa do singular, na negativa, ele vai ficar na sua forma base sem o to, como eu mostrei para vocês naquela hora, do to like, verbo gostar, gostar sem conjugação, então ele passa para cá na sua forma natural, sem o to, na negativa e na interrogativa, como vocês podem notar aqui. Então, perceberam que a flexão verbal só existe na afirmativa? Só na afirmativa nesse caso? Ou então nas perguntas sem o sujeito, certo? Então, é isso. Aí lembra lá das questões das flexões verbais, para vocês relembrarem lá o que vocês têm que fazer das regrinhas das flexões verbais. E vamos seguindo aí com a próxima aula, que também vai entrar com Simple Present, que é a Zero Conditional, que é a zero condicional, que são sentenças que mostram uma condição. A gente faz isso em português, enfim, a gente faz o tempo inteiro, só que agora a gente vai fazer em inglês. E para fazer em inglês, você precisa entender aí que você vai usar algumas palavras que são fixas. Quais são elas? Primeiro de tudo, você precisa usar sempre o if.
If, na verdade, modo de dizer que você precisa usar. Porque o if, ele é o se em português. É a conjunção se. E você também tem outras formas. Você também pode usar o when no lugar de if. Isso aqui eu não passei para vocês na aula, mas se eu for cobrar na prova, eu só vou cobrar com o if, tudo bem? Então, o if é o carro-chefe ali, porque você vai ter a oração condicional com ele. Essa aqui é a oração com a condição. E ela vem sempre no simple present. E aí, na outra frase, você vai ter a consequência ou resultado. Por exemplo, se algo acontecer, isso acontece. E assim por diante. Então, zero conditional em inglês é formado por duas frases, que é uma a if clause, que é essa aqui, que é separado por uma vírgula da outra, que é a consequência e o resultado, mas você também pode fazer o contrário, consequência primeiro, depois resultado, que é a frase que vem com if, porém a vírgula na escrita não aparece mais. Se você falar he gets annoyed if you speak to John, tá ok, só que não vai ter essa vírgula. Agora, if you speak to John, he gets annoyed. Aí vai ter que ter a vírgula. Por isso essa vírgula bem aqui destacada. Tudo bem? Então, olha só, analisa essa frase aí. Nós temos se você falar com o John, e aí esse verbo speak, ele concorda com you. O que significa isso? Ele tem a flexão verbal de acordo com o pronome pessoal. Se o pronome pessoal aqui é you, o meu verbo não vai mudar. Agora, se meu pronome pessoal fosse he, aí ia haver uma mudança. E que mudança é essa? Você já sabe, é a questão lá da flexão. Então, he speaks. Então, if he speaks to John, porque eu estou usando he ou she, qualquer pessoa da terceira pessoa do singular. He gets annoyed. Perceba que o gets concorda com he. He é a terceira pessoa do singular, por isso esse S é o fim do verbo. Agora, se fosse outro pronome pessoal no lugar de he, se fosse, por exemplo, you, seria you get annoyed. Então, assim, percebeu que o get volta na sua forma base sem o to, porque ele vem do verbo to get. Nossa, minha letra tá maravilhosa, para dizer o contrário. Então é isso. Simple present na zero conditional, você tem simple present na oração condicional e na oração com o resultado. E como eu não passei outras opções para vocês, todas as frases com a condicional, ela precisa vir com esse if. Se não for com if, vai ser com outras variações que eu também posso usar, mas como na aula eu só mostrei o if, então presta atenção que sem ele não é uma condicional. E presta atenção também que eu trabalho com simple present. Então, assim, você vira aí um verbo diferente, uma outra coisa, um verbo no futuro, um verbo em outro tempo verbal, é porque não é uma frase com a zero condicional. Presta bem atenção nisso. Então, vamos seguir lá. O tempo já está quase acabando. Temos aí o continuous or progressive, ou seja, contínuos ou progressivo com a aula de present continuous, presente contínuos, que é o tempo verbal do presente, porém com essa ideia de que algo está acontecendo no momento da fala. O presente contínuo é usado para falar sobre ações que acontecem no momento da fala e também usada para indicar futuro, mas não é essa aula que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje, porém, de certa forma, dá na mesma. Lá na aula do Simple Present eu não mostrei a questão de marcadores de tempo, mas eu acredito que eu não vou cobrar isso na aula, mas aqui no Present Continuous eu tenho alguns marcadores de tempo, que são clássicos, como now, que é agora. E aí o que acontece? Você vai usar no Present Continuous dois verbos muito importantes, que é o verbo to be, que são esses três aqui. Esse 1, 2, cadê o outro? 1, 2, 3, pronto, tá melhor aqui. Todos esses três aqui, porque eles três estão no presente. O verbo to be é um verbo irregular, portanto, quando ele vai para o presente, ele assume três formas, que são essas três, e cada uma delas tem um pronome pessoal específico. Então, você tem you are, você tem o I com am, o am é o único que é usado com pronome pessoal eu, e você tem a terceira pessoa do singular, todas elas usando is. Por exemplo, he is, she is,
e it is, que é o último pronome pessoal lá da terceira pessoa do singular. Isso vocês já devem saber de todos os pronomes de cor e salteado. Beleza? E aí é o seguinte, a questão do verbo principal é o verbo que vai receber lá o ing. O ing é o ando, endo, indo do inglês. Em alguns casos, como esse caso aqui, tá? Não é sempre que tem ing ao fim de um verbo que você vai traduzir com essa situação. Lembra lá das regras que a gente comentou, tá? Então você tem aí verbos que terminam com e, onde você só acrescenta você tira o e para poder acrescentar o ing. Verbo que não tá nenhuma das regras comentadas, então é regra geral, você só acrescenta ing. Verbos que terminam com ie, como o verbo lie, você vai tirar essas duas vogais para acrescentar y e depois o ing, ficando mentindo. Aí aqui take, taking, vai ser pegando numa tradução assim, porque ele vai significar várias coisas dependendo do contexto. Text, quer enviar mensagem, texting, enviando, enviar não. Já tô no send, viajei aqui. Text é você estar digitando, né, mandando mensagem de texto. Run, que é correr, faz parte da regra do CVC. Verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Você dobra a última consoante para poder acrescentar ing, ficando aí correndo, certo? E olha só, presta bem atenção aqui na questão das perguntas. A gente também viu lá perguntas com pronomes interrogativos, onde na hora da pergunta o pronome interrogativo passa na frente do verbo principal. Logo em seguida, você tem o pronome pessoal e o verbo com ing, certo? Frases negativas, o not fica entre o verbo principal, que é o study, e o verbo to be. Ele fica tiracolo dos dois em frases negativas. E você tem esse ing nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Essas aqui são as short answers, respostas curtas que a gente também aprendeu na aula, que a gente vai responder assim para perguntas de yes or no questions. Perguntas que eu posso responder com sim ou não. Já uma pergunta como essa aqui, com pronome interrogativo, eu não vou responder com sim ou não, vou ter que responder com algo mais elaborado. What are you doing? O que você está fazendo? I'm taking notes. Eu estou anotando. Ou I'm texting. Eu estou mandando mensagem. I'm studying. Eu estou estudando. Ou essa aqui, are you studying now? Você está estudando agora? São perguntas que eu posso responder com sim ou não. Então, se a pergunta é feita para mim, você foi feita para mim, então eu falo yes, I am, sim, eu estou. Se for na negativa, no, vírgula, I'm not, usando o verbo to be responsável pelo pronome pessoal que eu estou trabalhando. Então é isso, eu esqueci de falar mais alguma coisa, não tem tempo, tem que passar para a próxima aula, que é rapidinho, que são os modal verbs can, could, may, must, que a gente viu que o may, nesta aula, a gente viu que esses três verbos aqui, may, can, could, eles podem exprimir possibilidade. Claro que esses três verbos não significam apenas a ideia de possibilidade. Eu falei para vocês que eles também têm outros significados além de possibilidade, mas nessa aula nós aprendemos apenas com a ideia de possibilidade em relação aos três, que eu traduzo para poder, né? Eu posso, você pode, ele pode, porque poder não está conjugado. E o could seria até o passado de can, ficaria como poderia, mas também em algumas situações eu posso traduzir para pode. Então, I may be suffering from eating disorders. Eu posso estar sofrendo aí com distúrbios alimentares. Peter can't be vigorex. Peter não pode estar ou ser vigoréxico. You could be developing bulimia. Você pode estar desenvolvendo bulimia, ou você poderia estar desenvolvendo bulimia. Todas essas três frases têm ideia de possibilidade. Possibilidade. Já a nossa última aqui foi sobre é bom, né? Sobre o must, que é o nosso último verbo modal. E esse verbo modal, ele vai exprimir obrigação, necessidade em frases afirmativas e proibição em frases negativas. Então, you must do something about it. Engraçado que aqui é something. Tem um lance aqui que está errado. Something. About it. Você deve fazer algo a respeito. Athletes must not take drugs. Athletes must not take drugs. Os atletas não devem usar drugs.
são drogas. Então, é isso. Claro que aqui nessa aula eu não falei com vocês sobre a questão de como você monta uma frase com verbo modal, com os verbos modais, mas eles são bem fáceis e eu não vou cobrar isso na prova. Então, você não tem uma mudança do verbo modal, ele vai ficar da mesma forma em todas as frases, afirmativas, negativas, interrogativas. Não vai ter flexão verbal com outros verbos e eles são bem facinhos de fazer. Então, não vou cobrar a questão de estrutura, eu vou cobrar mesmo essa questão de possibilidade, obrigação e proibição, ideias desses verbos. Então é isso, pessoal. Boa prova, good text para quem estudou e good luck para quem não estudou. See you next class. Bye bye.